doutrina espírita, né? Então, vamos lá, vamos começar. O que é o espiritismo? Então, para a gente tentar contextualizar melhor sobre o que é a doutrina, o que que ela fala, da onde ela surgiu, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Nós vamos fazer uma diferença entre espiritismo e espiritualismo, certo? Essa parte aqui, eu vou tocar um pouco sobre o assunto de como se difundiu, assim, de forma muito grande o espiritualismo. E aí depois eu vou entrar mais sobre o espiritismo, tá? Então vamos lá. O espiritualismo moderno, porque o espiritualismo, na verdade, ele é algo que existe em todas as religiões. Vou passar um pouco aqui, ó, para a gente entender melhor sobre espiritualismo e espiritismo. O que é o espiritualismo em geral, né? O espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, aí ele afirma que existe, ou né, coloca a existência de uma alma imortal no homem. Isso é, um princípio distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Todas as religiões de todos os tempos são, de alguma forma, espiritualistas, certo? Então, o que a gente pode colocar aqui? Todo aquele que acredita no oposto do materialismo, né, todas as crenças religiosas que acreditam que o homem não é esse corpo, mas que ele prossegue existindo fora do corpo, né, como uma alma ou o espírito ou uma essência imortal, que esse corpo material que nós temos, ele é só algo transitório, mas o que realmente o homem é não é o corpo, nem o cérebro, nem essa parte física, mas sim espiritual. É isso que o espiritualismo coloca, e que a realidade verdadeira está nesse mundo que o espírito habita, e que aqui é só algo transitório, e lá é o lugar verdadeiro. O espiritualismo vê assim. O moderno espiritualismo complementa, né? O que aconteceu? O moderno espiritualismo ele surgiu no século XIX, em países de língua inglesa, e se propagou por todo o mundo. A sua característica mais marcante, né, é a crença na comunicação com os espíritos. Acredita-se, né, justamente no espiritualismo moderno, que esses espíritos se encontram em uma região sobreposta ao plano físico, sendo que os espíritos mais evoluídos seriam capazes de se servir como guias para o aperfeiçoamento, tanto em assuntos materiais quanto espirituais. Certo? Eu vi que aqui tem bastante coisa, né? Mas vou dar uma explicação aqui breve para vocês. Então, basicamente, para a origem do espiritualismo, né, começou no século XIX, vários países da língua inglesa, desde a Inglaterra, como também nos Estados Unidos, esse movimento foi se propagando de forma muito grande, mas ele teve um boom, digamos assim, um estouro muito gigantesco através desses fenômenos que aconteceram em Hydensville, que são os fenômenos das irmãs Fox, que são essas três irmãs. Que, de forma breve e geral, assim, como posso explicar, a família Fox se mudou para essa casa, que fica lá em Hydensville, inclusive é possível de se visitar. Acredito, não sei se a casa ainda está intacta, mas tem uma homenagem lá. E basicamente o que aconteceu? As meninas eram três irmãs, como vocês podem ver aqui na foto. É a Lynn, a Margaret e a Kate Fox. São essas três. Essas meninas, elas estavam normal, vivendo a vida, tava o pai e a mãe delas, elas três, só que em uma certa noite começou-se a ouvir batidas na casa. E começava a se ouvir batidas, e aí elas achavam estranho aquilo, né? E aí aquilo começou a assustar elas. Aí até o pai e a mãe reviram a casa inteira, né? Viam se não era algum vizinho, né, fazendo alguma coisa, batendo ali para assustar mesmo, e não era. Tinha alguma causa por trás daquilo. Foi então que elas fizeram o quê? Elas foram atrás de entender o que estava acontecendo, né? Principalmente foi a Kate. Ela foi assim, começou a ouvir essas batidas e como toda a investigação dos pais não deu certo,
viram que não era alguém que estava fazendo isso, e toda vez se repetia, toda vez se repetia, toda noite. Aí então a Kate corajosa, né, uma criança, aqui elas já estão mais velhas, mas ela era bem nova, ela tentou, ela fez uma pergunta, né, para esse espírito que estava lá, esse barulho, né, ela falou: "Ah, se for, se tem alguém aí, bata 2 vezes". Aí vai lá, pá, pá, teve 2 batidas. E aí, a partir daí, ela foi tentando iniciar essa comunicação, algo bem inteligente para essa menina. E aí a mãe dela notou isso também, e a mãe começou a buscar também se comunicar. Então, questionando, faça 2 batidas para sim, uma que não. Você morava aqui? Pá, uma vez para que sim, e 2 para que não. E aí batia uma vez. Ah, aconteceu, não sei, você foi assassinado? Pum, uma vez. E aí, depois de muito tempo, né, através das batidas, elas conseguiram descobrir que lá onde a casa onde elas estavam realmente foi assassinada uma pessoa, tanto até que elas tentaram escavar a casa, né, fizeram um buraco, tudo lá na casa, e começou a chamar a atenção de muitas pessoas, praticamente todo mundo ali do vilarejo, até pessoas externas, começaram a se interessar por isso. E todo mundo ia lá e se reunia, como vocês podem ver aqui até na foto, né, mais ilustrativo, né, mas vinham várias pessoas de vários lugares, os vizinhos que não sabiam o que estava acontecendo, iam lá e começavam a ouvir também as batidas, até que chegou um ponto que eles cavaram a casa e não acharam nada. Começaram a escavar vários lugares, não acharam, só que depois de alguns anos, eles acharam um esqueleto que estava dentro da parede. Um esqueleto que já havia morrido, já estava em decomposição há muitos e muitos anos. Então, para mostrar que realmente não era mentira, que realmente tinha alguém lá. E tanto até que ninguém sabia quem era aquele esqueleto. Ninguém fazia a menor ideia. E depois disso, né, tanto as duas irmãs que estão aqui embaixo, a Kate e a Margaret, elas são as médiums, digamos assim. Elas quem têm essa mediunidade de efeitos físicos, né? Para quem não sabe, mediunidade de efeitos físicos é quando o médium ele exala uma substância chamada ectoplasma e os espíritos têm mais facilidade em usar essa substância para lidar com coisas físicas. Então, fazer batidas, mover objetos. Mas isso a gente vai pegar uma outra aula onde eu vou aprofundar sobre a mediunidade, tá? Então, basicamente foi isso. E essa irmã do meio era a Lynn. Sobre as irmãs Fox, existiram muitas coisas que aconteceram, até algumas polêmicas sobre elas, mas eu não vou me aprofundar nesse nosso vídeo, tá? Aqui é mais para a gente dar um panorama geral. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente entende esse movimento do moderno espiritualismo. Ele surgiu através disso. E por essa fama gigantesca que acabou repercutindo sobre os fenômenos de Hydensville em todos os Estados Unidos, começaram a surgir uma chuva de médiums, né? Às vezes, infelizmente, tinham aqueles que não eram verdadeiros, mas tinham outros que eram, que tinham os fenômenos, mas que nunca tiveram coragem de se demonstrar publicamente. Ou que achavam que era loucura, ou que era alguma outra questão, algum outro fenômeno, e nunca disseram isso, porque por mais que seja no século XIX, ainda existia muito um movimento de ir contra esses fenômenos, né? Não era algo tão aberto. Se você falasse em aberto, por mais que não fosse a época da Inquisição, você não seria queimado, mas você não seria bem visto na sociedade. Até hoje isso ainda existe, esse preconceito, né? Mas, em geral, começou-se a surgir muitos médiuns a partir daí. A partir do ponto em que, digamos assim, um se revela, outros vão surgindo, mas já tinham muitos e muitos médiuns. Esses fenômenos são muito antigos. Tanto até que o próprio espiritualismo mostra bastante sobre isso, né? De outros médiums. Certo? Esse livro é muito bom para vocês poderem estudar, né? Vou colocar aqui várias referências de livros para poderem entender melhor sobre a história do espiritualismo. Esse livro muito interessante do Arthur Conan Doyle, inclusive ele quem escreveu Sherlock Holmes, então quem tiver interesse, por favor, leia esse livro, vocês vão gostar pra caramba. E diferente do Sherlock Holmes, né, que foi uma ficção que o Conan Doyle criou, aqui não, aqui realmente ele
busca os fatos da história, explicando desde a origem do espiritualismo, vai com o espiritismo, e aí vai passando por vários períodos, né? Então eu aconselho totalmente a leitura desse livro. Ele é muito bom. Bom, voltando aqui na questão do espiritualismo e contra o espiritismo, né? Já o que é o espiritismo, né? O espiritismo, o termo espiritismo, foi criado pelo Allan Kardec em 1857. Ele cunhou, né? Ele elaborou esse termo para justamente definir algo diferente do que aquilo que já se existia. Porque se ele colocasse espiritualismo, ia ficar não só o mesmo, mas como ia ficar também confuso. Porque muita gente não ia saber distinguir muito bem as coisas. E justamente em 1857, onde ele reuniu, né, ele definiu um corpo das ideias que ele foi pegando, ele reuniu tudo em um livro e chamou o Livro dos Espíritos. E ali é possível justamente destacar essas diferenças entre o espiritismo para o espiritualismo. O espiritismo em si é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. E você vai falar, então foi Kardec que criou o Livro dos Espíritos. Não, Kardec ele codificou. Por que a gente usa esse termo codificação? Codificou. Porque Kardec, para a elaboração do Livro dos Espíritos, ele entrevistou vários médiums. E com esses médiums, ele foi, não só os médiums, mas também havia os fenômenos das mesas girantes, né? Então, a mesma coisa que aconteceu com as irmãs Fox, aconteceu em Paris, na França, e as mesas subiam e desciam, subiam e desciam. E aí, as mesas, por exemplo, você perguntava para elas batiam uma vez para sim e 2 vezes para não. E nisso, Kardec começou a anotar. Diferente das pessoas que iam e só viam o fenômeno, ele começou a questionar, né? A princípio ele não acreditou, mas depois ele foi atrás. Mas eu já vou me aprofundar mais sobre isso. E aí, todas essas ideias, essas perguntas que ele fazia, as respostas, ele foi anotando tudo e depois juntou, né? Ele reuniu isso num corpo e criou o Livro dos Espíritos. Até que o nome não é o Livro de Allan Kardec, ou o livro, o nome verdadeiro, né? Que é Hippolyte Léon Denisard Rivail, é o Livro dos Espíritos, porque o livro não é dele, foram os espíritos quem trouxeram para ele, ele só reuniu aquilo em um corpo e lá formou o livro. E aí vamos continuar, né? Então, o espiritismo, ele tem por fim demonstrar, estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, né? Então, como eles estão lá no plano espiritual. E, em suma, é justamente buscar uma melhor compreensão do universo físico, assim como o universo espiritual. Ou, em outras palavras, é justamente buscar uma noção mais transcendente das coisas, certo? Calma aí, perdão. Tanto do universo tangível como desse universo que é mais intranscendente. Então, basicamente, essa é uma grande distinção do espiritualismo. O espiritualismo ele vai abranger todas as crenças que acreditam numa sobrevivência de algo que está fora de algo que sobrevive após a morte do corpo, seja alma, seja espírito, são crenças que acreditam nisso. E que fora do corpo é que realmente está a verdade, né? Aqui é até chamado, né, de Maia, né, digamos assim, é o mundo da ilusão, e que a realidade seria, na verdade, o plano espiritual. E o que o espiritismo ele se fundamenta? Aqui a gente vai se aprofundar também mais lá no final. Mas vamos lá. A existência e a unicidade de Deus. Então, o espiritismo acredita que só exista um Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, assim como o cristianismo, o judaísmo também acredita, e muitas outras religiões. A existência e imortalidade dos espíritos. Então, a gente acredita que os espíritos, nós, né, depois que morremos, na verdade, nós somos espíritos que nos reencarnamos nesse corpo, e depois que a gente sai, nós voltamos para o plano espiritual, e nós somos imortais. Então, de existências em existência, o espírito ele nunca morre, ele é um espírito imortal. Nós todos somos espíritos, né? Criação igualitária dos espíritos. Então, é um ponto aqui que a gente também vai ter que se aprofundar, mas os espíritos eles não foram criados todos, por exemplo, como é colocado em vertentes mais do catolicismo,
ou do protestantismo, né, algumas vertentes, a ideia de que alguns seres foram criados perfeitos já na criação e outros imperfeitos. Então, por exemplo, Deus teria criado os anjos e os demônios, a parte da criação, entendeu? Deus criou as coisas e criou os anjos e os demônios à parte, e depois criou os seres humanos. Entende? Essa teoria o espiritismo não aceita, e ele totalmente fundamentaliza o contrário, né? Que Deus criou todos os seres simples e ignorantes, porque Deus ele tem que ser, se ele é todos os atributos no seu máximo, né? Então, se ele é bondade suprema, amor supremo, ele é compaixão, caridade, justiça suprema. Então, ele é onipotente, onisciente, presente e tem todos os atributos no seu máximo, todos os atributos bons no seu máximo. Então, um Deus que tem todos os atributos bons, ele não criaria digamos assim, seres criados à parte, uns fadados eternamente ao mal, que nunca possam se tornar bons, e outros fadados eternamente ao bem. Enquanto esses daqui não vão ter esforço nenhum. Esses daqui, Deus criou perfeito, né, os anjos, e não teriam esforço para se melhorar. Enquanto os outros, ele teria criado para coexistirem eternamente no mal. E isso não é condizente com o que Deus é. Porque Deus é toda a bondade, amor, todas as coisas ao máximo, coisas boas ao máximo. E Deus nunca faria uma coisa dessas. E o Espiritismo justamente crê nessa diferença. Deus criou todos os seres simples e ignorantes. Todos são seres simples e ignorantes que, com o decorrer do tempo, vão evoluindo e vão se melhorando. Eu vou me aprofundar muito mais sobre isso, tá, galera, em outras aulas. Aqui é mais para dar um panorama geral sobre a questão da diferença do que é realmente o espiritismo, né? E aí a gente vai pegar cada tópico e se aprofundar. Crença na reencarnação, outra coisa que o espiritismo também acredita, né? O espiritismo acredita que após a morte do corpo, né, nós somos espíritos imortais, nós saímos do corpo, continuamos vivos, nós não somos esse corpo é como se fosse uma roupa que nosso espírito veste, e depois que acaba a experiência na Terra, ele volta para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, ele retorna novamente ao corpo, ele na verdade passa por um processo lá, digamos assim, de esclarecimento das situações, de tudo que está acontecendo, e depois ele volta novamente numa nova experiência aqui na Terra, num novo corpo, ele reencarna para que ele possa justamente se melhorar, evoluir. É nisso que o Espiritismo acredita. E um ponto até que a gente pode colocar aqui, de outras crenças que acreditam na reencarnação, como, por exemplo, a gente pode colocar o budismo, né, que tem a roda de Sansara, tudo. No Espiritismo, o espírito ele nunca regride. Então, ele nunca volta atrás. Então, você nunca vai ver uma pessoa se reencarnar em algum animal. Tipo, uma pessoa se reencarnar num rato, ou se reencarnar num cachorro, numa vaca. Não, isso não existe. O espírito é em constante evolução. E a partir do ponto que ele alcança um patamar evolutivo, ele não volta mais para trás. O que pode acontecer é ele se estagnar naquele patamar. Ele não subir, mas se permanecer ali parado. Nunca conseguir progredir. E aí vai demandar de quantas encarnações forem necessárias até que ele se mude, se transforme, se melhore. Caso contrário, ele fica preso naquele estado. Então, nunca existe um retrocesso. Então, uma pessoa nunca vai se encarnar num animal. Não. Ela sempre vai progredindo e melhorando, se encarnando em outros corpos. A convergência total com os ensinos morais de Jesus. Isso é um ponto, né? Porque muitas pessoas, como eu coloquei aqui, das vertentes católicas e evangélicas, essas duas religiões, acabam acreditando que o espiritismo ele não está relacionado com Jesus, né? Como se o espiritismo não fosse cristão. Sim, o espiritismo é cristão, tanto até que ele se considera como a terceira revelação. Ele seria o espírito de verdade, né, que Jesus havia mencionado. Ele é o consolador prometido, que seria enviado para a humanidade para permanecer eternamente com ela. Ele não seria um ser, não seria Jesus voltando, que não é isso que o Consolador prometido. Assim como Jesus coloca, né,
e eu vos trarei através do Espírito de verdade, o Consolador prometido, que seria um ser que ficaria eternamente, ele permanecerá eternamente convosco. E é justamente isso. O Consolador seria o Espiritismo. Porque o que é algo imortal que nunca vai se desfazer? Uma ideia, uma doutrina, algo que não pode ser desfeito, não pode ser, digamos assim, morto, mas que permanece eternamente. São os livros, são as obras, é aquela ideia. Mas isso também é um ponto para a gente se aprofundar. Evolução como aperfeiçoamento de todas as dimensões intelectuais, inteligências múltiplas, né? Então, o Espiritismo acredita que todos são capazes de alçar patamares de espíritos mais evoluídos, né? Então, todos são capazes de se tornarem, digamos assim, anjos. A gente vai colocar aqui. Todos estão nesse processo evolutivo. E o foco principal é sempre trabalhar o lado moral e o lado intelectual. Porque essas duas coisas é o que você vai levar depois da morte. Então, muitos acham que depois que você morre, você fica perfeito, sabe de tudo. Não, gente, não é assim, não é fácil. Quando você morre, você continua sendo você mesmo no plano espiritual. E lá, se você não mudar os seus hábitos, os seus vícios, você vai levar tudo isso para o plano espiritual. Então, se você é viciado, não sei, em fumo, em fumar, em cigarro, lá você vai continuar com esse vício. Só que a diferença é que você não vai ter mais esse corpo físico para poder, digamos assim, saciar a sua vontade. E aí, o que você vai fazer? Você vai até algum ser aqui encarnado, né? E vai ficar grudado nele. Porque toda vez que uma pessoa fuma ou alimenta ou sente algum tipo de prazer no sentido assim de um vício que se torna algo compulsivo, esse espírito, digamos assim, essa pessoa, ela libera um sentimento bom, né? Fora toda a questão da dopamina, toda a questão química que acontece no corpo, no lado espiritual isso também reverbera em você. E como existe a lei de atração, né? Que é uma que a gente vai falar também de causa e efeito, é uma lei que toda vez que você se sintoniza com seres que são iguais a você no plano espiritual. É um pouco diferente da questão do magnetismo, a gente pode colocar aqui, né? Não são polos opostos, né? Positivo e negativo que se atraem. Mas no plano espiritual, ao contrário, são os semelhantes que se atraem. Então, se você está numa vibração e esse espírito também está na mesma vibração, ele vai conseguir se unir a você. Digamos assim, se unir, entre aspas. Ele vai conseguir ficar perto de você. Ele vai ficar ali ao seu lado, sempre te incentivando a continuar fumando. Porque quando você fuma, você sente esse prazer. Ele meio que absorve aquilo para ele, esse mesmo prazer, e ele consegue também se satisfazer. E aí ele continua te incentivando, te intuindo mentalmente para você continuar permanecendo naquele vício. E aí fica num ciclo infinito. Então você fuma um cigarro, aí ele fica mentalmente induzindo você, não, fuma mais um, fuma mais um. Aí você vai lá e fuma. Não, fuma mais um. E aí você vai fumando. E ele vai se alimentando como se fosse um vampiro mesmo, um vampirismo. Mas, claro, aqui eu estou colocando um caso negativo, né? Estou falando de um caso assim de vício de cigarro extremo. Mas pode ser um vício de bebidas, em qualquer tipo de coisa. Mas o ponto que é algo maléfico que eu estou colocando. Né? É um vício ruim. Mas quando uma pessoa desencarna, por exemplo, e ela é uma pessoa comum, então ela é boa, ela ajuda os outros, ela só simplesmente tem esse momento de desencarnação, e nisso, espíritos amigos, todos nós temos um mentor espiritual, posso colocar assim, seria o anjo da guarda, né, no catolicismo. Esse espírito sempre nos acompanha a vida inteira, nossa encarnação inteira, e antes mesmo da gente se encarnar nessa vida, ele estava conosco lá no plano espiritual, e ele tem a missão de passar com a gente nessa vida inteira para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se melhorar. Certo? E, bom, esse espírito ele vem nos instruir, vem nos auxiliar e vem nos dar assistência. E depois que a gente desencarna, ele é uma dos responsáveis que vão nos ajudar nesse processo de desencarnação, que vão nos levar para um bom lugar, não ele, mas também, não só ele, mas outros amigos espirituais, vão nos levar para um bom lugar, e lá eles vão poder nos instruir, vão nos explicar toda a situação, nos mostrar esse plano espiritual, e lá vão nos ensinar tudo, mas isso, claro,
após a desencarnação, de uma pessoa assim, que já está mais equilibrada, mas que seja normal, digamos assim, não fez nada de ruim, ou não tem algum vício muito ruim dentro de si. Como eu falei, eu coloquei aqui vícios como o cigarro e a bebida, mas existem vícios de sentimento. Por exemplo, uma pessoa que sempre guarda raiva, ódio, rancor, inveja, isso é um vício também. Mas, bom, sem mais delongas, e tudo a gente leva quando a gente desencarna. Vamos continuar aqui. Lei de causa e efeito, certo? O que se fundamentaliza a lei de causa e efeito? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Como assim, Lucas? Não entendi. Tudo que a gente planta é como se fosse uma plantação. Toda vez que a gente planta uma semente, a gente vai colher aquilo. Não tem como a gente plantar algo e não colher aquilo que a gente plantou. Você planta uma laranja e quer colher maçã? Não. Você vai colher laranja. Assim também acontece. Se a gente faz uma coisa ruim, a gente está plantando uma coisa ruim, a gente vai colher aquela mesma coisa ruim. Essa é a famosa lei do karma, certo? E o Espiritismo coloca essa questão justamente como um dos principais fundamentos. E, por último, é a comunicação com os espíritos, né? Os seres imateriais, que, como eu coloquei aqui, os espíritos somos nós, seres, só que quando estamos aqui nesse corpo material, nós somos espíritos encarnados, né? Nós, na verdade, somos espíritos imortais e nós nos vestimos dessa vestimenta, esse corpo material, seja como uma roupa, e depois que esse corpo morre, o espírito sai. Uma boa analogia a isso seria como se fosse um carro. O espírito seria como se fosse o motorista do carro. Ele vai lá, pega o carro, certo? Compra ele, digamos assim, pega o carro e está lá dirigindo o carro. O carro dá vários problemas, tudo, e aí chega um ponto, o motor do carro estoura, dá um PT geral e o carro para de funcionar, entendeu? E não tem mais como reparar. E aí o que acontece? O motorista sai daquele carro, segue, vai embora e vai para outro carro. É exatamente essa mesma analogia. A pessoa, o espírito, seria como se fosse o motorista. O carro seria como se fosse o nosso corpo material. Ele passa esse período existindo, mas chega um ponto que ele se desgasta, né, como é normal, assim, também como acontece com o carro, e chega um ponto que ele não tem mais reparo, simplesmente dá um problema geral, estoura e não tem mais como reparar. E aí o que acontece? Que seria um caso, a morte. E aí o motorista sai do carro e continua existindo. O carro em si é o corpo físico. O motorista seria o espírito. A mesma coisa acontece quando a gente morre. O espírito sai e continua existindo. Você não é esse corpo, você é o espírito. Aí tem muita gente que fala, mas e o cérebro? Não, através do cérebro que nós conseguimos pensar, através das sinapses nervosas, através dos neurônios. Não. O cérebro é como se fosse um instrumento. Digamos assim, é como se tivéssemos um carro e o cérebro é como se fosse o motor. Acho que a analogia melhor seria o coração, né? Mas tudo bem. Seria como se fosse um motor, eu vou colocar aqui. É a parte responsável por praticamente quase todo o mecanismo do carro. Se der um problema no motor, você está ferrado. O carro não vai mais conseguir andar. Ou melhor dizendo, é como se o carro fosse um CLP, um computador que controla todo aquele carro. Se queimar o computador, o carro inteiro não vai mais funcionar. Você vai ter que trocar todo o computador, o programador lógico, né? Controlador lógico, para um novo, para poder se comunicar com o carro. Mas, em geral, é basicamente isso. O motor seria como se fosse o cérebro. Se o motor estourar, destrói o carro. Mas o motor não é o passageiro, não é o motorista. Lembre-se disso. O motorista ele é independente do motor. Mas ele precisa do motor para que o carro se movimente. A mesma coisa na analogia do cérebro ou corpo. Você não é o cérebro ou a secreção que libera do cérebro. Não. Ele é só um instrumento que você, que é o espírito, se utiliza para poder se manifestar aqui nesse plano físico. Ok? Outro ponto que tudo isso eu vou me aprofundar em outras aulas. Vamos continuar aqui, então, sobre mais do que a doutrina espírita, né? Então, basicamente, no espiritismo, ela é dos princípios da doutrina espírita estão contidos nas obras de Allan Kardec.
que constituem a codificação espírita, que seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Além de algumas obras adicionais, como o que é o Espiritismo. Por exemplo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá um direcionamento cristão a mais ao Espiritismo também, divergindo da linha adotada do moderno espiritualismo, né, que se posicionava em um modo mais agnóstico. Então, por exemplo, uma diferença entre a doutrina espírita ou o espiritismo contra o espiritualismo é que o espiritualismo, ou o moderno espiritualismo também, tinham uma visão mais agnóstica. Por exemplo, eles poderiam acreditar que existe digamos assim, existe vida fora da vida após a morte. Você não é esse corpo, mas é uma alma ou um espírito e coexiste, é imortal. Mas, por exemplo, eles podem colocar que Jesus não existia ou que Deus não existe, entendeu? Eles não se prendem muito a alguma coisa. Isso é o espiritualismo. O espiritismo, ao contrário, o espiritismo acredita na existência de Deus e também acredita que Jesus é o Messias, certo? Vamos lá. E aí vem, né? O espiritismo é cristão? Sim, como eu coloquei aqui. Para o espiritismo, ele se considera como a terceira revelação. Então, se tem a terceira, ele tem que acreditar na primeira e na segunda também. E é isso que justamente os espíritos nos mostram, né, no Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona eles, eles mesmos dizem. A primeira revelação seria com o judaísmo, né? Moisés e os 10 mandamentos, a Torá em si, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Posso ter confundido só o final, mas... E basicamente é isso. O Pentateuco mosaico seria parte do judaísmo. Fora isso, também o espiritismo também acredita, né, continuando a Torá, tem a Tanakh, que aí já tem todas as obras que continuam. Então, os salmos, os profetas, e assim sucessivamente. Certo? E fora isso, o espiritismo acredita tudo isso para ele é a primeira revelação. A segunda revelação é justamente Cristo, Jesus. E toda a questão do cristianismo, né? Então, do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, depois os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e outras cartas também, de Pedro, tudo, e depois até o Apocalipse de João. E o Espiritismo acredita totalmente, tá? Totalmente nisso. Tanto até que ele coloca uma segunda revelação. Moisés veio nos mostrar as leis, né? Com os 10 mandamentos, as leis gerais que todos devemos seguir. Cristo veio nos mostrar o amor e complementar ainda mais as leis de Moisés, né? Como ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, mas sim concretizá-la, continuá-la ou melhorá-la. Esse é o intuito. E da mesma forma, depois Jesus anuncia, né, quando vier no futuro Consolador prometido através do Espírito de verdade, não é Espírito Santo, não entre para Espírito de verdade, e será justamente esse Espírito de verdade que passa em uma das médiums, se incorpora e ele passa as instruções para Kardec também. E justamente esse Espírito de verdade, junto com uma legião de um grupo de vários espíritos, vem lá na França para responder as perguntas que Kardec questiona, né? Ensinando sobre amor, né? Porque muita gente vai falar, não pode ser coisa do demônio, não pode ser espíritos ruins, não pode ser demônio se fingindo ser bom. Se o demônio estivesse se fingindo ser bom, ele nunca faria as pessoas buscarem a Deus, buscarem acreditar em Jesus, fazer a compaixão e a caridade, ajudar o próximo. Nunca ele faria isso. E melhorar a si mesmos. Se fosse o mal, ele, ao contrário, incentivaria sentimentos contrários. E através disso a gente vê que não, o espiritismo, os espíritos sempre pregaram o bem, a paz, a compaixão. Então não são espíritos ruins. Certo? E sim, o espiritismo é cristão e seria justamente essa terceira revelação. Então, para todos os espíritas, sim, é obrigatório você conhecer as 3 revelações. Mas, claro, alguns focam mais no terceiro. Mas vamos lá? Vamos então começar em si a questão do espiritismo, né? Então, quem foi
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico de maneira mais também resumida, mas eu me aprofundo mais sobre quem foi Kardec, porque aqui eu vou ter que falar mais por cima, tá? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido por ser um grande pedagogo, né? Nasceu em Lyon, na França, e depois, consequentemente, se mudou para Paris. Lá ele desde cedo, né, Kardec sempre demonstrou ser um aluno muito prodigioso, digamos assim. Ele também se mudou, né, os pais dele colocaram ele no colégio lá em Verdun, na Suíça, né, onde ele teve aulas com o professor Pestalozzi, que era um grande pedagogo da época, e Pestalozzi ensinava muito um método na qual o aluno ele buscava por si próprio as informações e tudo que ele aprendia ele ensinava para os seus colegas também. Ele dava o livre, digamos assim, o livre pensamento, o livre arbítrio do aluno buscar entender e sempre auxiliar a todos. Mas também é um ponto para a gente se aprofundar mais sobre a didática do Pestalozzi, que é algo incrível. E Kardec, por ser um aluno que acabava se destacando também, Pestalozzi via nele esse potencial e falava para ele ser tutor de algumas aulas, né? E, consequentemente, em outras aulas que ele não estava presente ou algumas outras aulas, ele justamente dava para os alunos essa missão deles serem tutores para os outros, darem a aula. E Kardec foi um desses a qual ele falou, não, eu vejo muito o potencial em você, vai lá e dê aula para os nossos alunos. Kardec fez isso também. Certo? Vamos lá. Só que assim, depois de muitos e muitos anos, Kardec estava em volta por meio de uns 52 anos, 50 anos, começou a se surgir muito esses eventos das mesas girantes. Vou colocar aqui entre 1852, 53, mais ou menos, nesse período. Em Paris, né? Na França, Kardec morava lá. Inclusive, ele era casado com a Amélie Gabrielle Boudet. E começaram a surgir muitos fenômenos das mesas girantes. O que seriam esses fenômenos? As mesas elas começavam a subir e descer, né? Elas começavam a levitar, literalmente, se mexer e cair, se mexer e batia. Igual vocês veem aqui na foto. E nisso, as mesas respondiam as perguntas das pessoas. Então, muitas pessoas se reuniam em salões e começavam, né, a colocar as mãos nas mesas e as mesas subiam assim do nada, começava a bater no chão. As pessoas perguntavam futilidades e as mesas respondiam. Certo? Foi então que Kardec, vendo isso, né? Kardec já era um pedagogo e tinha escrevido vários livros e era praticamente um cientista. Então, assim, para ele tudo isso era besteira, era algo ridículo. E aí até que ele investigou essas mesas, ele achou que tinha alguma fraude por trás e não deu muita atenção. Foi então que um amigo dele, um magnetizador, convidou ele para participar de uma sessão séria, não essas frivolidades que aconteciam, né, nesses anfiteatros, tudo, nesses salões que as pessoas iam só por motivos banais, ficar perguntando besteiras. E aí então Kardec vai nessa sessão séria, e lá ele vê os médiums, tudo, e aí as mesas começam a subir, descer realmente, e ele começa a ver, né, tocar na mesa, olha abaixo, cima, ver se não tem algum tipo de imã, que ele acreditava que era isso, né, algum tipo de efeito magnético que levitava e descia a mesa, algum fluido que movia elas, mas não tinha, tanto até que ele revirou ali toda a área inteira, e viu que aqueles fenômenos eram autênticos mesmo, e ele questionava coisas e tinha as respostas mesmo, e algumas respostas eram dadas que ninguém ali sabia. Algumas questões pessoais eram respondidas, e no meio dessas reuniões, uma das cartas a qual o Espírito de Verdade escreveu para Kardec foi justamente isso. Ele fala, eu sou seu amigo de vidas passadas, onde você era um druida, e você se chamava Allan Kardec. Então, o professor Rivail, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec, ele adotou esse pseudônimo, né? Que pseudônimo não, porque ele coloca mesmo, era o meu nome em outra vida, então eu posso adotar esse nome. Mas Kardec ainda tinha um pouco de pé atrás com relação à reencarnação, não era algo que ele acreditava 100% não.
Mas depois de muitas investigações, né, começou a fazer várias perguntas e respostas, começava sempre com batidas, né? Ah, o que é tal coisa? Sim ou não? Pá. Ou e aí depois ele começou a avançar mais. Por exemplo, A para uma batida, B para 2 batidas, C para 3 batidas. Só que assim, esse processo levava assim muito tempo para conseguir, pelo menos escrever algo simples. Então, o que acontece? Kardec questionou os próprios espíritos, né? Haveria, eu poderia, por exemplo, pegar um alfabeto, colocar na mesa, colocar, sei lá, um ponteiro e vocês moverem esse ponteiro para a parte que eu quero? Porque assim, se um espírito consegue levantar uma mesa, por que ele não conseguiria mover um ponteiro para uma letra? E os espíritos, obviamente, falam: pode fazer isso. Vai ser melhor até para essa comunicação. E aí ele faz isso e isso se adianta muito mais, a comunicação fica muito mais rápida. E aí, com o decorrer do tempo, ele entende que até não precisa da mesa. E ele usa outro sistema, que é, por exemplo, pegar uma cestinha, né? Digamos assim, uma cestinha, prensa um lápis nessa cestinha e o espírito por si só ia escrevendo ali na cestinha. Ele precisava, obviamente, ter uma médium ali próximo para emanar essa energia, mas ninguém encostava na cestinha. Ela escrevia sozinha. E aí também, mais pra frente, teve até um que era tipo como fosse um carrinho, assim, pequenininho, e o carrinho escrevendo. Mas, bom, após isso, Kardec não só investigou essa médium que eles foram, mas vários outros médiums que estavam ali em Paris. Mas médiums sérios. E ele começou a entender que realmente existia algo por trás daquilo. Os espíritos mesmo falavam, e ele já estava convicto disso. E ele entendeu a verdade que estava por trás daquilo, né? Uma ciência totalmente oculta que estava sendo desvendada nos próprios olhos dele. E que todo mundo estava querendo ignorar. E que tudo aquilo que no passado falava sobre existência de fantasmas, espíritos, na verdade era verdade. Era real. E foi aí então que ele começou a questionar, não mais frivolidades, mas não mais entender o que estava acontecendo, mas começar a fazer questões mais profundas ainda. Ele estava fazendo questões profundas, mas ele começou a fazer questões mais profundas. Por exemplo, o que é Deus? O que acontece depois da morte? Como os espíritos se comunicam? Existe vida em outros mundos? Já é interessante, né? E aí, através de várias perguntas que ele fazia, as respostas que os espíritos iam dando, ele foi justamente juntando, né, e criou o livro dos espíritos. E outra coisa, Kardec, por exemplo, ele ia numa médium, fazia a mesma pergunta, ia numa outra médium que ficava num outro ponto totalmente diferente, que elas nem se conheciam, e essa outra médium dava, quando ele fazia essa resposta, dava a mesma resposta que essa médium dava. E essa outra também, que nenhuma das três se conheciam. E ele mesmo não revelava para nenhuma delas dessas outras médiums. E davam as respostas ou muito parecidas, semelhantes, ou era praticamente a mesma resposta. Por exemplo, ele perguntava: o que é Deus? E ele falava: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a outra falava: Deus é a inteligência suprema, o ser primário de todas, a forma primária de todas, o ser primário de todas as coisas, digamos assim. E a outra também estava: Deus é a inteligência suprema, entendeu? E as três davam a mesma resposta, e outros médios também. E aí ele foi descobrindo que existia uma verdade universal por trás. Realmente, no plano espiritual, existe uma verdade universal por trás das coisas. E depois de muitas perguntas e respostas, ele juntou tudo isso num corpo, né? E saiu o livro dos espíritos, justamente. E lá contém, né, toda a parte da codificação. Bom, caso vocês queiram se aprofundar mais sobre a história do Kardec, eu dei um panorama também geral. Tem o meu vídeo e, obviamente, tem o filme do Kardec, onde o Wagner de Assis foi o diretor do filme. Muito bom, diga-se de passagem. E se vocês também não quiserem assistir, vocês podem ler a biografia, né, de Allan Kardec, onde o Marcel Souto Maior faz. Inclusive, o Marcel Souto Maior é muito bom escritor, então eu aconselho. Mas tem outras biografias também. E aqui são as obras básicas da codificação. Então, a primeira obra que Kardec, né, juntou todas
perguntas e respostas que ele fazia para os espíritos e as respostas que eles davam num corpo, né, que seria um livro, e lá formou-se o livro dos espíritos, porque é deles. Depois, ele criou o livro dos médiuns, que seriam como um guia para os médiuns lidar com a mediunidade. Porque uma das coisas que acontece entre o espiritualismo e o espiritismo é que, no espiritualismo, começou a surgir muitos médiuns que cobravam pelas comunicações mediúnicas. E Kardec queria, tipo, mostrar o contrário, ou que se utilizavam das comunicações mediúnicas para algo ruim, ou que eram vaidosos, não sei. E justamente o livro dos médiuns é um guia para as pessoas não caírem nisso, para entenderem que, igual Jesus falou, tudo que é dado de graça deve ser dado. Se recebeste de graça deve ser dado. Que a mediunidade é um dom que Deus te deu, então você não tem que cobrar porque você recebeu isso de graça. Então, você também dá de graça. Sempre o Espiritismo coloca isso, né? Dá de graça que de graça recebesse, então a mediunidade sempre tem que ser algo gratuito. Fora isso, ele também fala como lidar com a mediunidade, os tipos de mediunidades que existem, como notar em você isso. É muito bom. O Livro dos Espíritos é um guia para que os médiuns não se desviem do caminho correto, digamos assim. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, está numa ordem um pouco diferente aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec separa várias passagens do Evangelho, né? No caso do Novo Testamento e também do Antigo, várias passagens. E lá ele faz um comentário sobre aquela passagem e também pega comentários de espíritos que falam sobre aquilo, né? Ele questiona também os espíritos sobre aquilo e os espíritos dão uma resposta sobre aquela passagem. Depois tem o livro Céu e Inferno, que vai lidar mais com essa parte, o que é o céu, realmente? O que é o inferno? O que são anjos? O que são demônios em si? E, por último, tem a Gênese, que vai trazer uma explicação mais científica sobre a formação do mundo, dos planetas, dos seres. Certo? Então, aqui nós temos os princípios básicos da doutrina espírita. Então, se alguém questionar, igual eu mostrei lá atrás, né? Que o espiritismo segue em si? Deus, existe um Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e que ele é justo e bom. Ele é tudo no seu melhor, no máximo possível, digamos assim. O espiritismo também acredita na imortalidade da alma, como eu coloquei aqui. Então, a alma, o espírito, sobrevive após a morte do corpo físico e continua sua jornada de evolução. Certo? Reencarnação, outro ponto que o espiritismo acredita. Então, o espiritismo ele se reencarna em diferentes corpos, em diversas existências, a fim de progredir moral e intelectualmente. O esquecimento parcial das vidas passadas facilita o aprendizado, né? Uma coisa que muitas pessoas falam, mas por que eu me esqueço da vida passada? Porque vamos supor que numa vida passada você e sua mãe se mataram e fossem inimigos mortais. Vocês, se voltassem para essa vida, por exemplo, se lembrassem de tudo, vocês nunca conseguiriam conviver como mãe e filho, nunca. Haveria um ódio nato entre os dois e vocês nunca se dariam bem. E continuariam a guerrear um com o outro. Provavelmente ela até te mataria se soubesse disso, né? E aí é justamente isso, né? Por isso que tem essa necessidade, digamos assim, desse esquecimento parcial quando você volta nessa vida, para que, por exemplo, duas pessoas que foram inimigas em outra vida possam vir, por exemplo, como mãe, como pai, como filho, como marido, mulher, ou algum familiar, para que possa não mais conviver com raiva, com ódio, mas transmitir um amor, por exemplo, com a mãe para um filho. Ela vai sentir amor pelo filho e, consequentemente, também o filho vai sentir amor pela mãe. Certo? Então, basicamente é isso. Ou, por exemplo, se um criminoso numa vida passada, uma pessoa numa vida passada foi um criminoso, matou, fez tudo, só que ele se arrepende também. Se todo mundo se lembrasse na próxima vida que ele fosse um criminoso, ele nunca poderia se adequar à sociedade. Ninguém ia querer contratar ele, ninguém quereria ele para trabalhar consigo mesmo, entendeu? Não haveria uma oportunidade real de transformação para ele. Ele seria mal visto por todo mundo e numa outra vida ele não teria oportunidade nenhuma, porque todo mundo se lembraria do que ele fez na vida passada. Então, por isso que justamente há essa necessidade do, digamos assim, esquecimento parcial das vidas passadas.
mas pode, por exemplo, vir de forma intuitiva. Então, por exemplo, uma criança que nunca tocou um piano, as famosas crianças prodígio, né? Começa a tocar o piano, pega um piano assim, começa a tocar e compõe uma música assim, nunca ter tocado nele. Mas como uma criança desenvolveu isso do nada? Justamente ela já vem traz isso de uma vida anterior. Talvez em outra vida ela fosse um compositor, fosse um músico, e ela traz isso de forma inata, intuitiva nela, nessa nova vida. A mesma coisa com cálculos, com ciência e com diversos outros ramos. Continuando, aqui também tem a questão da comunicação dos espíritos. Então, outro ponto que o espiritismo coloca, que é a mediunidade, né? Um vivo pode se comunicar com os espíritos desencarnados através da faculdade mediúnica. Muitas pessoas vão falar, mas Moisés proibiu a comunicação. Moisés não proibiu a comunicação. Entenda, ele proibiu, ele fala sobre a questão dos necromantes, porque não é nem por conta de se comunicar com os espíritos, mas é porque o que acontecia? As pessoas viviam numa época onde era pessoas muito embrutecidas. As pessoas de hoje em dia acabam querendo comparar 2.000 anos atrás com a época atual, até mais, né? Porque Moisés ainda foi mais. E não entendem que existia um contexto histórico, cultural daquele povo, o povo judeu que vivia naquela época. Então, assim, não tem como a gente querer comparar algo do passado com o presente da mesma forma. A gente tem que entender, tanto é que para um estudo bíblico profundo, você tem que entender o hebraico, que é a linguagem original, o aramaico também, entender como coexistia aquela cultura, termos específicos, digamos assim, entre aspas, gírias linguísticas que eram usadas naquele momento histórico, entender como aquela cultura escrevia textos ou se referenciava a certas coisas para entender que aquilo não é uma parábola ou algo simbólico. Tem que ter um aprofundamento do estudo. E também, como eu falei aqui, buscar traduções originais lá do hebraico. Mas isso é algo bem profundo, que também é uma aula à parte, a gente pode trazer aqui. Mas basicamente é isso que acontecia. Moisés, ele falou isso, entre aspas, proibição, porque o que as pessoas faziam? Elas consultavam os espíritos para perguntar coisas bobas e fúteis. Perguntavam, eu vou conseguir me casar? Onde foi parar a minha ovelha que sumiu? Só que você não fica, digamos assim, incomodando, atrapalhando, ou até, digamos, buscando facilidades para as coisas da vida, ou buscando incomodar aqueles que desencarnaram, né, os mortos, para ficar perguntando coisas bobas. E ele notou que isso estava causando muito problema. E aí, por isso que ele falou, não, chega, vamos parar com isso. Certo? Próxima questão, pluralidade dos mundos habitados, que o Espiritismo acredita. Então, né, um universo, nós estamos num universo que é vasto, que contém milhares de outros planetas, né? E também habitados por seres diferentes estágios de evolução. Então, sim, o Espiritismo acredita que existe vida inteligente fora da Terra e vida em geral fora da Terra. Né? Por exemplo, vocês podem me alegar, mas em Marte não tem vida. Tem aquela descoberta mais recente lá do Perseverance, que ele fez um furo na rocha, e a NASA fez aquele recentemente, né? Estou falando aqui em 2025, e a NASA anunciou publicamente que aquela rocha poderia conter resíduos de algum tipo de microbactéria, só que assim, resíduos que só são gerados após uma bactéria defecar, né? Então, assim, um óxido de ferro. Eu não vou me aprofundar nisso. Mas... E aí tem que fazer a missão de coleta de amostra, só que o orçamento da NASA caiu, né? Por conta da mudança do governo, todas as mudanças, e aí eu não vou entrar em política, espiritismo não se envolve. Outro ponto aqui que eu quero colocar, o próprio Kardec coloca isso, política é um tema que o espiritismo não se envolve. Então, se você vê algum canal que fala sobre especificamente políticos, já acha estranho, tá? Relacionado ao espiritismo, acha estranho. O espiritismo não se envolve com isso. O espiritismo é uma ciência que estuda o plano espiritual e a comunicação com os espíritos e essa relação entre o mundo espiritual e o mundo
digamos assim, e o mundo físico, certo? Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, o Espiritismo acredita a existência de vários mundos, né, e formas de vida em diversos outros mundos. E aí, né, vem aquele questionamento, né? Mas se a gente for buscar aqui, vai em Mercúrio, ou em Marte, ou até em Vênus, Vênus é um lugar que não tem nem como, né? Por conta da temperatura extrema que existe lá dentro, e a pressão também é extremamente quente. E Mercúrio também é um planeta de extremos, mas vou colocar aqui Marte. Mas em Marte não tem vida. Igual, tipo, vida inteligente, andando, caminhando. Talvez no passado poderia ter, não sabemos. Temos só. Por isso que o Perseverance está lá para investigar se existia vida no passado. Talvez inteligente não, mas poderia ter algum tipo de vida. Mas não existe agora. E o Espiritismo está falando que tem? Como assim? Em outros mundos. Não necessariamente a vida ela só é da forma como nós a conhecemos. Aquela vida baseada em carbono, ou a gente vê as coisas só da ótica material da vida. Mas podem existir seres que estão num estado onde é também um estado evolutivo, onde já não tenham mais esse corpo físico, não precisam mais desse corpo físico. Já só sobrevivem com um corpo espiritual. Não precisam mais, digamos assim, reencarnar, ou se encarnam mais num corpo muito sutil, tão etéreo que para a gente seria como se não existisse. Nenhum dos nossos equipamentos conseguem detectar aquilo. Certo? Próxima de lei, a lei de causa e efeito, ou a justiça divina, né? Então, as ações de cada uma das nossas vidas passadas determinam um futuro, que promovem justamente uma justiça divina, pois o progresso é gradual. Aqui a lei de causa e efeito eu toquei um pouquinho antes, né? Mas eu vou dar uma passada a mais, assim, bem rápido, porque eu também vou me aprofundar nisso e tem ainda bastante coisa para a gente falar. Então, lei de causa e efeito, basicamente, é o karma. Tudo que você planta, você vai colher. Se você planta uma maçã, você vai colher uma maçã, você não vai colher uma laranja. Então, se planta uma coisa ruim, você vai colher uma coisa ruim. Coisa boa, vai colher uma coisa boa. Claro, existem atenuantes, existem agravantes, e até o espiritismo, até os espíritos colocam isso, né? Um bom ato pode, digamos assim, apagar milhares de pecados. Então, tem toda essa questão que a gente pode entender, né? Não necessariamente, se você fez algo bom, ruim, mas se você compensou aquele algo ruim com um monte de coisas boas, talvez aquilo possa realmente ser apagado. Você paga, digamos assim, entre aspas, aquela dívida que você está prestando, mas sempre vai haver algum tipo de colheita pelo que você fez. A sementeira é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Lei de evolução, então, é aquilo que eu falei. O intuito principal é justamente o espírito, através das encarnações, e se melhorando, evoluindo, né? O espírito é perfectível e está em constante progresso, buscando a perfeição ao longo de múltiplas existências. Só que um ponto, o espírito ele nunca retrocede, então se ele evoluir a esse ponto, ele não retrocede, não tem como ele retroceder. Por exemplo, um homem se encarnar no animal, como eu coloquei aqui, isso não acontece. O budismo não acredita nisso. Ele vai permanecer nesse nível, ou ele progride, ou ele se estagna, fica preso aqui. Então, por ignorância, por maldade, fica preso nesse nível e não consegue subir. Porque para ele subir vai depender dele mesmo, da mudança dele. E a lei do amor, que é justamente amor ao próximo, o principal meio de se progredir espiritualmente, né? Através da compaixão, da caridade, não só o progresso intelectual que a gente precisa ter, mas também o progresso moral, que é através do amor, que é o mais difícil que tem. Aqui é novamente os mesmos princípios, para quem quiser dar uma lida novamente: fé racional, caridade, livre-arbítrio, tudo. E, bom, basicamente é isso. Eu acho que eu já me estendi até demais nesse nosso estudo. E semana que vem nós continuamos aí, ou talvez de 15 em 15 dias, né? Porque como tem bastante temas para a gente colocar, nossa, eu não tinha visto o comentário. Opa, José Ferreira Barbosa, oração para a família Ribeiro. Com certeza, José, vamos fazer oração para todos. E, bom, é isso. Encerramos aqui esse primeiro capítulo do nosso estudo da codificação. Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes e que também quem foi assistir posteriormente essa live. E aí nós iremos continuar esse estudo aqui com vocês. Talvez seja de 15 em 15 dias, talvez
de semana em semana. Vamos ver como vai funcionar para poder desenvolver um estudo mais extenso. Então, muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe e teremos mais no futuro. Então, até mais, gente. Obrigado por tudo. Deus te abençoe.